Muito bom dia, glória a Deus. Manhã de terça-feira, queridos, nós estamos aqui para mais um devocional. Você que está chegando novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Juninho e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito da palavra de Deus. Nessa semana nós estamos na série Maturidade e o tema do capítulo de hoje é reagir com sabedoria. Você entende que precisa ter mais maturidade na sua caminhada cristã, que precisa aprender mais como reagir às circunstâncias, às situações. Se você entende que você precisa disso na sua vida, fique comigo nos próximos minutos, que eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa aqui o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades. Vamos para a palavra de Deus? A palavra que nós vamos ler hoje, o texto está no livro de Tiago, capítulo de número 1, o verso de número 19, que diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O texto está dizendo: todo homem seja tardio, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, irmão de Jesus, foi que escreveu essa carta, e nós entendemos que a carta de Tiago é uma das cartas mais práticas do Novo Testamento. Ele nos mostra como nós devemos agir com maturidade, reagir com maturidade, a termos essa maturidade espiritual e compreender que essa maturidade não se mede pelo tanto que você conhece a Bíblia, pelo tanto de tempo que você é cristão, pelo tanto de tempo que você frequenta uma igreja, mas a maturidade cristã está pelo modo como nós reagimos às situações, está pelo modo no qual nós nos comportamos diante dos nossos dilemas. E o verdadeiro teste de maturidade, queridos, não acontece quando você é paparicado pelas pessoas, quando você é elogiado. Não se vê somente a maturidade em momentos bons, mas a verdadeira demonstração de que realmente nós estamos amadurecendo, crescendo, melhorando a cada dia mais, é como nós reagimos às ofensas, às críticas, às calúnias. É como nós reagimos quando alguém fala algo contra nós, quando alguém de alguma forma tenta nos ferir com palavras. É desse momento, queridos, que o Espírito Santo nos ensina a como não refletir o nosso caráter pecaminoso, caído, mas como nós devemos refletir o caráter de Cristo em meio às situações. Existem aquelas pessoas que dizem assim: eu não levo desaforo para casa. Ah, se fala o que quer, ouve o que não quer. Mas a palavra vai nos ensinar, o texto que nós lemos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tem um pessoal chegando aqui, nós estamos ao vivo. Deus abençoe cada um de vocês. Érica, Karina, Dona Edith está por aí. Muito bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, Provérbios 17, 27 vai dizer: quem tem conhecimento é comedido no falar. Comedido refreia o falar, segura o falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno, calmo, tranquilo. Entendendo que, muitas vezes, queridos, o silêncio é a melhor resposta. O silêncio é a forma que nós mais demonstramos que nossa vida está nas mãos do Senhor, está no controle do Espírito Santo. A primeira coisa, guarde isso no seu coração: o cristão maduro, ele ouve antes de reagir. A maturidade nos mostra muitas vezes que o imaturo, ele fala primeiro e depois ouve. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que cada dia mais é moldado pelo Espírito Santo, ele tem a facilidade de primeiro ouvir para depois falar. Eu lembro, né, na minha infância, nós ouvíamos muito isso na sala de aula. A professora falava assim: ó, fala menos. Deus fez 2 ouvidos para você ouvir mais e uma boca para você falar menos. e é a realidade, queridos.
né? Nós precisamos ouvir mais e falar menos. O imaturo, ele só quer falar, só quer falar. Ele não para ouvir. Muitas vezes, em aconselhamento pastoral, muitas pessoas procuram o seu líder, procuram o seu pastor para expor alguma situação, mas tem momentos que o pastor percebe que aquela pessoa ela só quer falar. Ela não quer ouvir. Porque enquanto você começa a falar alguma coisa, começa a dar um conselho, você percebe que aquela pessoa não está digerindo, não está ouvindo aquilo que você está falando, mas ela está já pensando, já de alguma forma criando um novo argumento, uma nova frase para falar, e naquilo eu já percebo que aquela pessoa não quer ouvir, ela só quer ser ouvida. Então deixa ela desabafar. Então fala, mas essa pessoa sai daquele atendimento pastoral da mesma forma que entrou. Muitas vezes descarregada do que queria falar, mas não tratada. Não sai dali de alguma forma com uma palavra para que ela possa ter um direcionamento, porque naquele momento ela só quis falar. Mas a sabedoria, queridos, não está no tanto que nós falamos, mas sim na capacidade que nós temos de ouvir, de absorver. Então, o imaturo, ele só quer falar. Ele discute, ele briga, ele coloca os seus argumentos, ele sempre quer ter a razão, ele sempre quer ter a última palavra, mas maduro na fé, aquele que realmente recebe uma maturidade da parte de Deus, ele fala também, mas ele prefere ouvir mais do que falar. Eclesiastes, capítulo 5, verso de número 2 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Provérbios 10, verso 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Posso te dizer uma coisa? Guarde isso no seu coração. Aprender a ouvir é um sinal de sabedoria. O maduro não precisa provar que está certo. Ele escolhe ter mais paz do que razão. Ele prefere ter mais paz, mais tranquilidade do que simplesmente ganhar numa discussão, ganhar uma briga. Segundo ponto, o cristão maduro, ele controla as palavras e as emoções. Tem tantas pessoas que se arrependem tanto de falar e depois pensar naquilo que ele falou. Eles falam, eles magoam com palavras, magoam com atitudes, simplesmente porque não sabe controlar as suas emoções. Você sabia que você utiliza as emoções para fazer aquilo que você quer e não você faz aquilo porque foi movido por uma emoção? Tem pessoas que falam assim: eu fiz isso porque eu estava com raiva. Não. Você se apoderou da raiva para ter coragem de fazer aquilo que você queria. Você entende que é diferente? Tem muitas pessoas que falam assim: eu fiz isso porque estava de cabeça quente, eu fiz isso porque eu estava no momento com raiva. Se você analisar, queridos, muitas pessoas elas criam coragem para falar o que querem falar quando elas se apoderam de um sentimento de raiva, um sentimento de agressividade. Os sentimentos, essas emoções, elas são boas. São boas. A emoção, o sentimento da raiva, como assim é bom? Porque todas as vezes que você utiliza ela da forma correta, canaliza ela para a direção correta, você começa a ter mais resultados, você começa a ser impulsionado a fazer aquilo que você precisa fazer. Você não precisa ter raiva das pessoas. A raiva é um bom sentimento porque quando você olha para alguma circunstância na sua vida e você tem raiva daquilo que você está vivendo, você é impulsionado a sair daquela situação. Quando você olha para o pecado que você está cometendo, quando você olha para a vida promíscua que muitas vezes você possa estar vivendo, você se apodera da raiva, você sente raiva do pecado, você sente raiva da circunstância que você está vivendo, e essa emoção, e esse sentimento, ela te impulsiona a você fugir disso, a você abandonar tudo isso. Quantos estão entendendo? As emoções, todas elas são boas, o Senhor nos deu para que nós possamos utilizá-las da maneira correta. Mas o maduro, ele não reage por impulsos. Tem pessoas que dizem assim: quando eu vi, eu já tinha feito. Quando eu vi, eu já falei.
A maturidade vai nos ensinar cada dia mais a pensar antes de falar, a pensar antes de reagir, a analisar tudo e de alguma forma falar somente aquilo que é necessário. Ele responde com propósito, não fala simplesmente coisas vãs, coisas à toa, mas sim tudo que ele faz por um propósito. Mesmo quando é injustiçado, ele prefere ser guiado pelo Espírito Santo. Queridos, essa é a palavra que mais o Espírito Santo tem queimado no meu coração. Em qualquer circunstância, prefira ser guiado pelo Espírito Santo. Não seja guiado pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, pelo seu temperamento, mas seja guiado pelo Espírito de Deus. E quanto mais nós buscamos Ele, quanto mais nós temos um relacionamento com Ele, queridos, mais nós somos guiados. A palavra vai dizer que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 1, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu gosto do texto também de Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. Nós tivemos uma série aqui somente desse texto, que era o fruto do Espírito Santo, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você controla o que fala, queridos, você precisa aprender isso nessa manhã. Você controla o rumo da sua vida. Tem tantas pessoas hoje, queridos, que estão num quarto de hospital por consequências daquilo que falaram. Eu vou além. Tem tantas pessoas hoje que estão numa cela em um presídio por coisas que falaram, por situações que falaram. E vamos além. Existe um túmulo no cemitério que alguém foi enterrado ali. Alguém foi sepultado ali. Simplesmente por algo que ela disse, por algo que ela falou. A nossa língua, ela pode ser um pequeno órgão do nosso corpo, mas é o que controla todo o nosso corpo. Seja para coisas boas, ou seja para coisas ruins. Quando você controla o que você fala, guarda isso no seu coração. Quem controla o que fala, controla a sua própria vida. Reagir com sabedoria é escolher, refletir o caráter de Cristo e não o seu próprio caráter. Tem pessoas que dizem assim: eu sou assim. Mas o Senhor nos diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então siga-me. Então, se você é assim, parabéns por você reconhecer que você é falho. Mas agora o Senhor está dizendo: negue-se a si mesmo. Mas eu nasci assim, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Eu nasci assim. É para isso que o Senhor nos diz, assim como ele diz para Nicodemos naquela noite. Ele diz: é necessário, então, que nasça de novo. Você precisa de um novo nascimento. Se você nasceu assim, você precisa nascer de novo. Terceiro ponto: o cristão maduro representa Cristo até nas redes sociais. Eu encerro com isso, porque é o lugar onde muitas das pessoas mais passam o tempo do seu dia. Refletir a Cristo, queridos, é também como você responde algum comentário negativo a respeito de você. É quando alguém em um vídeo contraria a sua forma de pensar, a maneira como você pensa, e você responde a essas pessoas. Hoje as nossas reações, elas são públicas. Todas as pessoas estão vendo aquilo que você está falando, aquilo que você está compartilhando, aquilo que você está respondendo. E o modo como nós respondemos a comentários, a críticas, as provocações, revela mais sobre a nossa fé do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Tem muitas pessoas que, quando é contrariada em algum comentário, ela apela muitas vezes para o pessoal e magoa as outras pessoas com palavras que muitas vezes não reflete, a maior parte, não reflete um caráter do amor de Cristo. O maduro, ele não entra em debates fúteis. Queridos, muitas vezes tem algum vídeo falando de teologia, de doutrinas bíblicas, que você entra ali
e aqueles comentários, aqueles textos enormes, e as pessoas entram naquela discussão, eu fico imaginando, meu Deus, quanto tempo essa pessoa demorou para escrever um texto desse tamanho, só para argumentar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, só para de alguma forma ela colocar o seu posicionamento. Mas o Maduro, queridos, ele não entra em discussões fúteis, seja de política, muitas vezes tem cristão aí brigando por causa de futebol, por causa de times, ou seja, por religião, debates que não levam a lugar nenhum. Colossenses capítulo 4, verso de número 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Mateus capítulo 5, verso de número 16 diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. A maturidade é saber que nem toda resposta precisa ser dada. Nem toda resposta precisa ser dada. Como eu disse no início, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. O silêncio é a maior demonstração de sabedoria e de ser guiado pelo Espírito Santo. Então, que você possa absorver tudo isso que foi falado nessa manhã. Que a verdadeira maturidade espiritual se manifesta nas nossas reações. Ser tardio para falar e tardio para se irar. Isso demonstra uma postura de quem permite que o Espírito Santo governe as suas emoções e as suas atitudes e as suas palavras. O imaturo, ele fala para vencer, mas o maduro ouve para aprender. O desafio para nós nesse dia, queridos, é antes de qualquer reação, de qualquer resposta, de qualquer palavra ser dada, pare, respire, ore, peça para o Espírito Santo guiar as suas atitudes, as suas palavras, para que você possa refletir, não o seu próprio caráter, mas o caráter de Cristo. Que as pessoas possam ler a Bíblia, que as pessoas possam reconhecer e conhecer a Cristo através das suas atitudes. Assim como Paulo diz, que nós sejamos cartas abertas, cartas vivas, né? Para que as pessoas vejam através de nós o amor e o caráter de Cristo. E para finalizar, eu vou ler Provérbios 16, verso 32, que diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nessa manhã, exaltamos o teu santo nome. E nós te pedimos, Senhor, a tua sabedoria, que a cada dia mais nós possamos amadurecer, crescer na fé, sermos filhos maduros, que busca sabedoria na tua palavra, na tua presença, e busca cada dia mais ser guiado pelo teu Espírito Santo. Eu oro por cada vida aqui nesse momento, Senhor, que muitas vezes não tem tido a sabedoria, a maturidade de controlar as suas palavras, de controlar as suas ações, as suas reações, de controlar as suas emoções. Mas essa manhã que teu Espírito Santo esteja despertando, abrindo os olhos, tirando todas as escamas, toda a cegueira espiritual, e que no nome de Jesus, a partir de hoje, ela possa buscar ser direcionada, ser controlada, ser guiada pelo teu Espírito Santo. Aqueles que dizem que nasceu assim, que eles possam compreender que é necessário um novo nascimento. Aquele que diz que é assim, que no nome de Jesus, assim como a tua palavra nos ensina, que nessa manhã ela possa negar o seu eu, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Que nessa manhã possa haver esse despertar. A tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possa haver libertação, transformação nessa manhã, no nome de Jesus. Nós consagramos a Ti, Senhor, a nossa terça-feira. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos guie em toda a sabedoria, para que nós possamos fazer não a nós, mas a Sua vontade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Hoje nós temos reunião de oração na Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina. Você é meu convidado às 20 horas, para juntos nós estarmos orando. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.